Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que está tomando corpo na internet, que está gerando alguma polêmica, que é a Cábala Negra. O que será que isso significa? Por que será que as pessoas estão começando a falar disso? Eu, particularmente, que estudo Cábala há muito tempo, nunca tinha ouvido falar disso. Existem algumas pessoas muito bem instruídas, muito sérias, inclusive alguns canais que eu particularmente acompanho, e que eu comecei a ver esse tema surgir através dessas pessoas que estão difundindo uma série de informações sérias, verdadeiras, a respeito de diversos temas e que em algum momento eles acabam entrando nessa temática da Cábala Negra. Bom, o que eu quero falar para vocês aqui é mais ou menos assim: isso não existe e não tem como existir. E se existe alguma organização, algum grupo de pessoas que se intitula estudantes ou instrutores, ou seja lá o que for, ou membros da Cábala Negra, isso é um nome que eles escolheram, mas que não tem absolutamente nada a ver com a Cábala. Pensa aqui comigo o seguinte: a Cábala, ela é nada mais, nada menos do que a revelação do Criador às suas criaturas nesse mundo. A Cábala vai tratar única e exclusivamente da revelação do Criador para cada um dos seus filhos, para cada um dos homens e mulheres desse planeta. E isso só vem quando você começa a investigar internamente dentro de você aonde existem os seus pontos ou onde o seu sistema não está funcionando de acordo com o sistema do Criador, digamos assim. Na medida em que você se torna verdadeiramente bom, e não só bom da boca para fora, não só bom nos seus atos, mas mal no seu coração. Se você realmente for puro, se você realmente for bom, eu estou explicando aqui de uma maneira bem simplificada. Aí, gradualmente, na medida em que você avança, você consegue começar a estabelecer a sua relação com o Criador de forma direta e sem intermediários. E é isso que a Cábala faz, é disso que a Cábala trata e absolutamente nada mais do que isso. Mas então o que seria essa tal de Cábala Negra? Como eu disse, eu também não sei. O fato é que isso está surgindo na internet e se a Cábala autêntica, a Cábala verdadeira, trata da relação com o Criador, qualquer outra coisa que não seja isso não pode ser chamado de Cábala. Porque a Cábala é justamente essa metodologia, essa ciência ou essa sabedoria que vai nos aproximar de Deus. Uma coisa eu acho que é importante para nós, para a gente entender aqui. Em um desses canais, uma das coisas que eu vi, uma pessoa muito séria, muito instruída, ela pegou um livro de um grande cabalista e começou a ler alguns trechos. Acontece que, como muitos de vocês já viram aqui no nosso canal ou nas outras mídias que a gente participa, nos nossos cursos, vocês já viram a gente falando que a Cábala, no geral, está toda codificada. Qualquer pessoa que acompanha a gente há algum tempo ou que estuda a Cábala de uma maneira séria, sabe que a Bíblia ou a Torá, ela está codificada, que ela tem mais de um nível de interpretação e que todos eles são simultaneamente verdadeiros. E, de uma forma ou de outra, cada um deles, de acordo com a sua profundidade, vai nos aproximar mais e mais do Criador. Só isso e nada além disso. Mas quando esse camarada, que é uma pessoa séria, pegou um livro de Cábala e começou a ler, ele começou a ter uma impressão muito equivocada a respeito daquilo que ele estava lendo, porque ele não conhece as chaves, ele não conhece os códigos. Se você mesmo aí na sua casa algum dia abrir a Torá, você vai ver um monte de coisa que não se justifica. Você vai ver, por exemplo, Caim matando Abel. Se você sabe que Caim matou Abel no livro do Gênesis, logo no comecinho ali do livro do Gênesis, isso não quer dizer que a Bíblia está incitando a que os irmãos assassinem os seus próprios irmãos. Existe lá sim uma história onde Caim mata Abel, mas isso não quer dizer que a Bíblia está instigando as pessoas a matarem seus próprios irmãos. Se você prosseguir pela Bíblia, você vai encontrar diversas e diversas passagens onde haverão guerras, onde as pessoas serão apedrejadas, etc, etc. Mas como eu disse, tudo isso está codificado e tudo isso fala muito mais a respeito dos conflitos que existem dentro das pessoas, na medida em que elas começam a tentar descobrir o que é que verdadeiramente habita dentro delas e de que maneira elas transformam tudo isso em amor para poder alcançar o seu Criador. Se as pessoas conseguirem fazer esse processo de transformação, elas vão alcançar uma relação direta com o Criador. Se elas não conseguem fazer isso, o Criador simplesmente se mantém oculto. Ora, para eu fazer alguma transformação dentro de mim, eu preciso olhar ali para dentro e reconhecer o que é que precisa ser reformado, o que é que precisa ser corrigido. E essa correção na Cábala é chamado Tikkun.
Para dar mais um último exemplo, se você não é judeu, se você nunca recebeu uma educação judaica, mas se você é uma pessoa comum aqui do Ocidente e recebeu uma educação, muito provavelmente uma educação cristã, você imagina comigo o seguinte: imagina que vem uma pessoa de um país longínquo que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. E de repente essa pessoa quer conhecer os templos cristãos porque lá de onde ela vem, ela também é muito religiosa. Ela também segue a Deus com todo o seu coração. E aí alguém vai acompanhar essa pessoa a fazer uma visita numa determinada catedral, numa determinada igreja. Quando essa pessoa que veio de um país distante olhar dentro da catedral e ver a imagem de Cristo crucificado, sangrando, pregado na cruz, e ela perguntar para outro, para aquele que está orientando ela, o que é que aquilo ali representa, e imagina que ela vai receber como resposta a afirmação de que Cristo é o Verbo encarnado, que é o próprio Deus, e que ele está ali pregado na cruz representando o sacrifício que ele fez por toda a humanidade, e que quem o pregou na cruz à época tinham sido os soldados romanos, o Império Romano. Ora, se ele não tiver muito bem instruído, se ele não tomar muito cuidado, essa pessoa que veio de um país longínquo vai imaginar que todos os cristãos são uma espécie de sádico, porque eles colocam nos templos a imagem do seu próprio Deus morto e torturado. E é óbvio que não tem nada a ver com isso. Então, quando vocês encontrarem alguma coisa falando sobre Kabbalah Negra, ou mesmo que as pessoas abram algum livro de Kabbalah e comecem a fundamentar isso através de alguma leitura, de algum símbolo ou de algum código do Kabbalah, entenda, isso é prova da ignorância completa da pessoa que está tratando do tema. Porque na medida em que você estuda Kabbalah, o que você vai descobrir verdadeiramente é uma outra forma de amor, uma forma muito superior de amar, aonde através do desenvolvimento desse amor, o homem ou a mulher se tornam capazes de se unir de forma definitiva com o seu Criador.